Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, nós vamos dar sequência à nossa exposição. Ela não tem sido sistemática, embora os últimos capítulos sim, mas não será todo o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 até o final do capítulo. Até o versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23 até o 31 apenas. Atos, capítulo 4, versículo 23 a 31, vou fazer a leitura, os irmãos irão acompanhar. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma igreja cheia de vida. A igreja não retrocedeu em face às provações e severas perseguições que desencadearam contra ela no primeiro século. Na verdade, as perseguições autenticaram o cristianismo bíblico. Eu vou trocar o microfone, irmãos. A igreja não retrocedeu em face às provações e às severas perseguições. Na verdade, irmãos, essas perseguições autenticaram o cristianismo bíblico, porque as perseguições fizeram uma verdadeira peneira na igreja. Os verdadeiros crentes têm resistido a toda sorte de perseguições. A temática dessa noite é uma igreja cheia da vida de Cristo, não se intimida com as ameaças dos inimigos. Uma igreja cheia da vida de Cristo não se intimida com as provações, com as perseguições e com as oposições em relação ao Evangelho. E quais atitudes percebemos nestes dois apóstolos, Pedro e João, que estavam ali liberados da prisão, depois de uma noite na prisão, depois de serem submetidos a um tribunal? Quais atitudes percebemos na vida daqueles homens que nos estimulam a não termos receio das perseguições? Meus irmãos, na verdade eu tenho orado para que a igreja brasileira seja perseguida no nosso contexto. Algumas pessoas falam: eu estou preocupado porque os princípios da igreja estão sendo atacados, estão sendo deteriorados pela sociedade, questionados pela sociedade. Na verdade eu estou esperando essa perseguição. A igreja brasileira precisa de uma perseguição. É um evangelho muito fácil, é um evangelho mamão com açúcar, é um evangelho que só vê o benefício do fiel. A glória de Deus está muito longe. E nós precisamos de uma perseguição severa, porque essa perseguição autenticou a fé dos verdadeiros crentes. Quais atitudes nós vemos na vida desses irmãos que nos estimulam em face às perseguições? A primeira atitude é que eles buscaram a comunhão com a igreja. Versículo 23, que nós lemos inicialmente: uma vez soltos, o que os apóstolos fizeram? Choraram,
foram para uma pizzaria comemorar, pizzaria de manhã não cabe, né? Mas foram numa churrascaria almoçar, porque foram liberados do tribunal, não foram presos mais tempo, não. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Uma vez libertos da prisão, eles contaram aos irmãos da igreja as ameaças do sinédrio. Lembram que o fecho que nós vimos na última exposição que eu trouxe, o reverendo Edilton não teve condições de trazer uma exposição na sequência, porque foi muito em cima da hora para ele pregar domingo passado, mas aqui no versículo 17 do capítulo 4, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Pedro e João saíram da prisão e foram diretamente ao encontro dos irmãos e contaram todas as ameaças que o sinédrio fez em relação à pregação do evangelho, à postura apostólica deles. Vejam que, além de falar ao Senhor em oração, a igreja, nós já falamos sobre a oração em um dos pontos de sermões aqui, a igreja é o recurso que Deus usa para nos encorajar. É na igreja, em meio aos irmãos. Gente realmente precisa de Deus, Deus está em primeiro lugar, necessitamos de Deus, mas não existe cristianismo sem igreja, sem a convivência comunitária, sem o apoio dos irmãos. Gente precisa de gente. Eles contaram a Deus certamente em orações a noite toda. Eles contaram a Deus em louvores pela libertação, mas iriam continuar falando desse nome. Mas ao chegar na igreja, eles contaram para a igreja sobre as ameaças que estavam sofrendo. Precisamos dos irmãos. Cristianismo sem igreja está incompleto. Nós fazemos parte deste corpo. Percebam que até mesmo Cristo, naquela noite que precedeu a sua execução, Cristo estava no jardim do Getsemane, antevendo as agruras da cruz. Cristo pediu que os seus amigos mais próximos, ou os discípulos mais próximos, vigiassem com ele por algum momento. E eles não conseguiram. Pedro, Tiago e João ficaram ali por um tempo, de repente se acharam dormindo. E Jesus disse a eles: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Cristo queria a companhia dos seus discípulos, naquele momento de expectativa, assim, difícil, de tribulação do que ele haveria de padecer. A igreja não desencorajou os apóstolos. A igreja poderia ter dado uma palavra na seguinte direção: vamos amenizar, vamos pegar leve, vamos falar menos, vamos falar só aqui mesmo, não vamos falar na cidade. Mas pelo contrário, a igreja trouxe uma palavra de encorajamento aos apóstolos. Ao invés de insuflar medo e receio no coração daqueles líderes, a igreja começou uma reunião de orações em favor deles. A igreja começou a orar para que Deus os encorajasse ainda mais, para que eles falassem com mais ousadia e com mais intrepidez do Evangelho. Lembram que uma das impressões que embasbacaram o sinédrio era que homens iletrados falavam com muita ousadia sobre Cristo, com muita convicção sobre Cristo. A igreja pede para que aquela ousadia seja dobrada, para que eles tenham mais coragem ainda de falar desse nome. A oração é nesse sentido, para que Deus fortaleça aqueles líderes, a fim de que eles sejam bem-sucedidos na pregação do Evangelho. Meu irmão, a palavra que eu quero trazer essa manhã, minha irmã querida, na sua aflição, não evite a igreja. Nas suas tribulações, nas perseguições que você sofrer,
seja de qualquer natureza. Qualquer natureza. Uma crise conjugal, uma crise com seus filhos, uma crise nos negócios, um problema de saúde, não evite a igreja. Procure a igreja. Procure o seu pastor, procure os presbíteros, procure irmãos que estão mais próximos. Peça para que orem por você. A Bíblia fala que a oração do justo muito vale em sua eficácia. Meus irmãos, eu confesso que nesses dias o que tem me sustentado são as orações. Muita gente tem orado pelo pequeno Rafael, é gente demais mesmo. Gente de todo lado tem orado por ele. E nós vemos Deus nos confortando, nos fortalecendo. A situação às vezes não vai mudar tão radicalmente, mas a oração tem a sua eficácia. A presença da igreja em oração tem a sua eficácia e tem o seu valor na vida do crente. Na sua tribulação, não evite a igreja. Esteja junto com os irmãos. É na casa de Deus que vão brotar soluções do céu para os problemas que nós estamos enfrentando aqui na terra. A segunda atitude de uma igreja cheia da vida de Cristo, que não se intimida com as ameaças dos inimigos, é uma oração biblicamente orientada. Versículos 24 até o versículo 26. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, preste atenção nessa expressão, que não está aqui de forma aleatória ou de maneira despretensiosa. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades. Lembram que o Sinédrio era integrado pelas principais autoridades de Jerusalém, exceto o Império Romano. Mas toda a corja, vamos dizer assim, religiosa, influente daquela sociedade de Jerusalém, daqueles dias, estavam embrenhadas ali naquele julgamento dos apóstolos. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Chama-nos a atenção que os discípulos não reagiram com ira ou com desejo de vingança. Eles não reagiram dessa forma. A igreja não trouxe uma oração imprecatória. Sabe o que é uma oração imprecatória? É o que eu tive vontade de fazer essa semana. Confesso aos irmãos que eu fui muito tentado a fazer. Mas aí eu disse para o Senhor repreender. Eu fui afrontado essa semana por uma pessoa que eu acho que não é crente. E eu tentei, que eu já havia preparado esse sermão desde a semana passada, eu não pude pregar pelas circunstâncias. Eu lembrei desse sermão. Eu não bati de frente com essa pessoa. Quando ela saiu, eu orei ao Senhor e disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Eu sei o que está por detrás da boca desse homem, o diabo. O diabo, o Senhor te repreenda. Mas eu fui tentado a fazer uma oração imprecatória. Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas às vezes nós achamos que a nossa luta é contra a carne e o sangue. E aí quando somos afrontados, principalmente quando nós estamos servindo a Deus, a nossa vontade é fazer uma oração imprecatória. A oração imprecatória é você pedir que Deus dê cabo do ímpio. Senhor, mata, passa a espada, manda um castigo. Às vezes dá vontade de fazer isso. Aquele vizinho barulhento, aquele parente ateu que fica falando mal da sua fé, fazendo pouco caso da sua fé. Às vezes nós temos vontade de dizer: Senhor, leva, faz, manda alguma coisa para essa pessoa aprender. Mas nós não devemos fazer isso. Veja que os discípulos, a igreja, não fez uma oração imprecatória. Não foram tomados pelo desejo de vingança. E quando, irmãos, nos curvamos diante de Deus em orações, Deus nos levanta diante dos homens.
Era essa a compreensão que a igreja tinha. Eles estavam sendo oprimidos pelas autoridades e por essa opressão eles acabaram se curvando, mas não diante deles, mas diante de Deus. A oração é um meio de graça imprescindível em nossas pelejas. Eu quero te dizer que na nossa luta, se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, nós não vamos ter forças e energias para vencer as tribulações. Mas é preciso usar a oração de uma maneira bíblica. Tem muito crente que não usa esse meio de graça de uma forma bíblica. Eu mal comparo isso ao mau uso de um carro. Os irmãos podem ter o melhor carro, eu não vou nem dizer marca aqui para não fazer merchandising, porque isso vai para a internet e depois vira propaganda, mas pode ter o carro mais possante, o carro melhor, com todos os equipamentos, ande de primeira nesse carro para ver. Não troque o óleo do motor para ver. Não lave, deixe ele lá, sem limpar. Uma hora vai dar problema. Então é preciso fazer um uso responsável desse veículo, otimizado desse veículo, adequado. Eles oraram tendo em mente, aí no versículo 24, a soberania de Deus. Soberano Senhor era um termo aplicado ao dono de escravos ou com uma autoridade e poder inquestionável. Essa expressão soberano Senhor está aí bem deliberadamente, ela tem uma finalidade. O contexto era de autoridade dizendo calem-se, não falem mais desse nome. Eles eram autoridades, eles tinham poder para baixar decretos. E se eles não fossem cumpridos, os infratores seriam punidos, como aconteceu com os discípulos. Mas vejam que, inicialmente na oração, eles se dirigem a Deus como o soberano Senhor. Ou seja, Deus é dono de tudo, de todos. Deus tem uma autoridade e um poder que é inquestionável. O Sinédrio poderia fazer ameaças e proibições, porém a autoridade deles estava sujeita e assentada em uma autoridade muito maior. Meus irmãos, os decretos humanos não podem passar por cima dos decretos divinos. A missão prioritária da igreja cristã, prioritária, não é ação social, não é apenas o louvor, a adoração, isso aí já está embrenhado. Mas a nossa missão prioritária é comunicar Cristo. Isso está em primeiro lugar. Isso toda a igreja tem que fazer em todos os lugares. As pessoas têm de olhar para nós e reconhecer em nós Cristo. Mesmo que elas não leiam a Bíblia, não vão à igreja, não assistam esses programas televisivos que nós temos no país, evangélicos, que são horríveis e não devem assistir mesmo, porque são de péssima qualidade, um evangelho deturpado. Mas as pessoas que nos veem na nossa vizinhança, no nosso trabalho, as pessoas que temos oportunidade de interagir, têm de ver em nós Cristo. Essa é a missão prioritária da igreja. E como que eles deixariam de falar de Jesus? Como que eles deixariam? Daí eles se dirigem a Deus. Tu, soberano Senhor. O nosso Deus está assentado sobre um trono do universo. De acordo com o reverendo Paul Washer, que é um pastor estadunidense de nossos dias, é fútil para os homens urdir tramas contra Deus, que não somente criou o universo inteiro, como também previu todas essas coisas vãs. É fútil. Deus já havia antevisto tudo isso. E a pergunta que eu quero fazer-te essa noite, meu irmão e minha irmã, qual é o tamanho do seu Deus? Qual o tamanho do seu Deus? Eu vou chamar a atenção para um texto
das Escrituras, Isaías capítulo 40. Vamos abrir lá. Para espantar o sono de alguns, Isaías 40, versículo 12. Eu vou falando os versículos e vamos lendo conjuntamente. Qual é o tamanho do seu Deus? Isaías 40, 12, juntos. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. E o 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele nenhuma só vem a faltar. Por ser ele grande em força e forte em poder. Veja que Isaías cai aqui no pleonasmo. Porque como que você vai falar das obras de Deus, do tamanho desse Deus? É muito fácil nós pegarmos um telescópio, porque o telescópio mostra aquilo que é grande numa forma reduzida. Essa é a função do telescópio. Você o utiliza para captar formas gigantescas que os olhos humanos não conseguem captar, e ele reduz para que nós tenhamos uma perspectiva. Mas, meus irmãos, olhar de forma microscópica, aí não tem condição. O que Isaías está fazendo aqui não é um telescópio, ele está fazendo uma perspectiva de visão microscópica. Ele está enxergando o mundo da perspectiva de Deus. É como se fosse usado um microscópio, Deus usando um microscópio, e comparando tudo que existe com ele. Por isso que ele fala que as nações, diante de Deus, é como nada, nada. E ele cai no pleonasmo mesmo, ele não consegue trazer uma definição de quem é esse Deus. E comparando com o homem, irmãos, Deus é incomparável com todas as situações que nós enfrentamos. Isaías aqui coloca todas as nações, todos os poderes do mundo, todos eles. Veja que aqui os discípulos na oração, eles se dirigem a Deus como tu, soberano Senhor. O que é um sinédrio em uma cidade pequena de Jerusalém, diante do mundo inteiro, diante do Império Romano, diante das outras nações? O que era o sinédrio? Não era nem como o pingo do balde. Não era nem isso. Então, a pergunta que eu faço essa noite, irmãos, qual é o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho desse Deus? Às vezes nós nos esquecemos de quem é Deus. Ou esquecemos-nos de que Deus é Deus. O enviado papal advertiu a Martinho Lutero, no período da Reforma Protestante, o seguinte: se continuar nesse caminho, você será punido severamente, e seus seguidores te abandonarão. Além de sofrer as sanções da Igreja Romana, aqueles que te seguem irão fugir.
Sabe o que Lutero respondeu para esse mensageiro do Papa? Então, como agora eu estarei nas mãos de Deus? Exatamente como agora. E ele continuou pregando as verdades da palavra do Senhor. O mesmo contexto, cale, não fale, cale. Pois eu estarei como estou agora, nas mãos desse Deus soberano. Nossa vida, irmãos, não está nas mãos do nosso parlamento, graças a Deus. Não está nas mãos do judiciário, da estabilidade de nossos empregos, da nossa família, da nossa condição de saúde, dos nossos bens ou daquilo que venhamos a possuir. A nossa vida, de fato, está nas mãos do eterno Deus. Quando eu falo mãos, é no sentido de cuidado, não no sentido de que Deus tenha mãos, efetivamente. Por isso os apóstolos foram presos e não protestaram, não recorreram à segunda instância, não apelaram, eles apenas oraram. Só fizeram isso. Oraram a esse Deus soberano. Os versículos 27 e 28 nos informam que Herodes e Pilatos, inimigos, se uniram com os gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a mão de Deus havia pré-determinado. Ou seja, eles reconhecem, irmãos, que em meio a toda essa turba de perseguições, Deus em nenhum momento perdeu o controle. Eu olho para a igreja primitiva, eu vejo a fé presbiteriana neles. Os irmãos de outras denominações me desculpem, mas eu não consigo ver de outro jeito. Eram crentes presbiterianos, eles acreditavam na soberania de Deus em absolutamente tudo. Todas as situações difíceis e de aperto, eles viam a mão de Deus. Até essa associação maldosa, eles viam como propósito de Deus para a igreja. O fato é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Pilatos, Herodes, todos aqueles que perseguiram a igreja pagaram e vão pagar por isso. Mas nem a maldade humana, irmãos, pode frustrar os soberanos propósitos divinos. Nada e ninguém pode frustrar o plano de Deus. Mas além de buscar a comunhão com a igreja e a oração biblicamente orientada, uma última atitude de uma igreja cheia da vida de Cristo, que não se intimida com as investidas dos inimigos, é uma expectativa de poder na pregação. Expectativa de poder na pregação. Versículos 29 adiante. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O Espírito Santo provocou um despertamento para falar desse Jesus. E não de qualquer jeito, mas com ousadia, com convicção, com poder, palavras que realmente mudam. Se os irmãos olharem o livro de Provérbios, principalmente a parte, agora eu não vou me recordar os capítulos, que fala sobre a palavra, sobre a língua. O livro de Provérbios diz que a palavra temperada a seu tempo, e dita a seu tempo, é como medicina para a alma. Como medicina para a alma. Eles não suplicaram aqui o cessamento das provações. Eles pediram poder de Deus para enfrentar. Porque eles teriam que continuar pregando, e se eles continuassem pregando, eles seriam mais perseguidos, como de fato aconteceu. Pedro, quando nós estudamos sobre a biografia dele, quando finalmente fora preso para a execução, porque eu penso que se nós convidássemos Pedro para pregar na nossa igreja no próximo domingo, ex-presidiário, 30 passagens pela polícia em Jerusalém, né? Muitos diriam, e olhar para esse pastor com desconfiança. Que pastor esquisito é esse?
Mas quando finalmente prenderam a Pedro para matá-lo, executá-lo, crucificá-lo, Pedro disse, olha o tamanho da coragem, não sou digno de ser crucificado em pé, porque o meu Redentor foi crucificado em pé, eu vou ser crucificado de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Olha a coragem, irmãos. Olha a coragem desses homens. Eles não pediram para a perseguição cessar. Eles pediram o poder de Deus para enfrentar as lutas. Não podemos perder a visão de quem é Deus em face dos nossos problemas. Aqueles homens receberam poder para pregar a palavra com toda a coragem e ousadia. O fato, meus irmãos, é que Deus está agindo por meio do seu povo, por meio da sua igreja. Precisamos orar com fé na graça, na misericórdia e no poder desse Deus. Ele pode sim, se quiser curar enfermos, Ele pode fazer isso. É o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje. Mas como eu disse em sermões anteriores, milagre não acontece toda hora. Milagre é milagre. É uma situação atípica, é quebra de leis naturais. Daí acontece o milagre. Ele pode curar enfermos, Ele pode trazer despertamento àqueles que estão frios na sua fé no Senhor. Ele pode produzir Ele pode produzir conversão nos corações dos filhos dos crentes, e nós temos que orar por isso constantemente, para que essas palavras que estão sendo faladas aos nossos filhos, produzam conversão no coração deles, e eles mesmos digam, eu quero fazer minha profissão de fé, eu sou um crente no Senhor. Mas tudo isso regrado à oração e a uma dependência do Senhor. Deus pode revitalizar a sua obra, e fortalecer o testemunho desse povo. O testemunho da igreja pode ser muito forte na sociedade, o que vai fazer toda a diferença. Eu penso que quanto mais degradada a sociedade, mais evidente é o testemunho da igreja. É por isso que eu questiono o evangelicalismo nacional. Porque temos tantas igrejas, 1/3 da população brasileira é reputada como crente. O último censo do IBGE, não sei se foi em 2008 ou 2012, 1/3 da população brasileira é crente, cristã. Brasília, vê o tanto de crente que tem em Brasília, irmão, já perceberam? Cada esquina você encontra um crente. Tem um crente. Agora, que tipo de crente é outra história, mas você encontra muitos crentes. Mas parece que a nossa sociedade está se degradando cada vez mais. Alguma coisa está errada com esse evangelho. Alguma coisa está errada com esse testemunho. Então, quanto mais a igreja está próxima do Senhor, ela tem expectativa no poder da pregação. O testemunho dela é mais contundente. Muito mais contundente. Deus não apenas pode, mas tem feito maravilhas em meio ao seu povo. E concluindo essa mensagem, essas são algumas atitudes de uma igreja cheia da vida de Cristo, que não se intimida em face das ameaças dos inimigos. Primeiro, buscar a comunhão com a igreja. Eu não vou me isolar, mas eu vou buscar intensificar a comunhão com a igreja. Eu vou pedir que os irmãos orem por mim. Eu vou partilhar as minhas dificuldades com os meus irmãos. Procure relacionamentos sólidos na igreja. Nós sabemos que tem na igreja joio e trigo. Eu não estou falando do joio, tá, irmãos? Eu não estou falando de bode. Porque às vezes o pessoal fala, na igreja não tem gente que é amiga, não sei o quê. Às vezes o ímpio é mais amigo do que o pessoal da igreja. Está errado, porque primeiro não é pessoal da igreja, são os irmãos. E Jesus já havia advertido que o joio ia estar no meio do trigo, e que quando viesse a consumação, ele iria separar as ovelhas dos cabritos. Então nós sabemos que tem joio dentro da igreja. Mas saiba que aqui tem muita gente que Cristo morreu por elas e vai para o céu. E são essas pessoas que você precisa estar mais próximo em dias de provações. Segundo, oração biblicamente orientada. Ore a Deus pautado no que Ele é. No que Ele é. E não no que você acha que Ele é. Quando nós começarmos a olhar a grandeza de Deus,
nós vamos perceber o seguinte: como que um Deus tão grande, tão eterno, tão soberano, consegue me enxergar? Como que esse Deus me ama? Nós vamos ficar maravilhados com isso. É o que Isaías fez no capítulo 40. Terceiro, expectativa de poder na pregação. Saiba que a palavra de Deus é poderosa. Ela tem mudado e ela continuará mudando muitas vidas. E de onde adivinha a ousadia dos discípulos para continuarem falando em face a tantas perseguições? Do poder do Espírito Santo em seus corações. É o que fala o texto aqui no fechamento, versículo 31. Tendo orado eles, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que ter uma vida ou fazer a obra de Deus sem dependência da ação milagrosa do Espírito Santo, como disse um teólogo brasileiro, é como tentar cortar lenha com o cabo do machado. Tentar levar uma vida sem a ação de Deus, sem dependência de Deus, sem consciência de que cada passo, cada respiração que temos, dependemos dele absolutamente, é tentar cortar lenha com o machado. Já tentou fazer isso? Não vai dar muito certo, não. Você vai quebrar o cabo do machado, você vai quebrar a sua mão. É mais fácil, como disse esse teólogo também, um leão se tornar vegetariano do que tentar fazer a obra do Senhor, tentar levar uma vida sem a impulsão do Espírito de Cristo. Que Deus nos ajude a não apagarmos e a não entristecermos o seu Espírito. E eu enfatizo que o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo inanimado de Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está agindo na igreja. É o mesmo Espírito que está agindo em nossos corações. E que Deus nos ajude a sermos moldados, trabalhados e encorajados pelo seu Santo Espírito a cada dia. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino